Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar nosso estudo, nossa live desse domingo pela manhã, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 4 das Esperanças e Consolações, né? Então vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Uma pergunta: o som está bom? A altura está boa? Está audível? Ok? Ok. Vamos só aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Bom dia, bom dia. Bom, então vamos trabalhar um pouco, né? Na última live nós trabalhamos o tópico intuição das penas e gozos futuros, e hoje nós vamos começar o tópico intervenção de Deus nas penas e recompensas, né? Então esse é o tópico que nós vamos trabalhar hoje, com a questão 963 aqui do Livro dos Espíritos. É um tópico relativamente pequeno, são 2 questões, né? Então nós vamos ler as 2 questões. Eu volto a dizer, eu não leio todas as questões, trabalhamos o tópico e ali observamos uma ou outra questão para fazer o raciocínio, né? Para fechar o raciocínio. Bom, a questão 963 pergunta o seguinte: Deus se ocupa pessoalmente de cada pessoa? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? É uma pergunta interessante, é uma pergunta que eu entendo bem chamativa, porque ela parte do princípio Deus, esse ser, né, quase que indefinido, ou não possível de definição, não passível de definição, ele não seria demasiadamente grande para ocupar de cada pessoa separadamente, né? Essa é a pergunta, né? Essa é a questão que Kardec propõe aos espíritos. Ele diz: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, de cada ser humano? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Uma pergunta muito interessante. Os Espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então aqui é algo que nós precisamos pensar um pouco, essa questão. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem que o Espiritismo coloca Deus muito longe da pessoa. Ao trazer aquela definição constante lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e vem a resposta: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Algumas pessoas ponderam, né, eu já ouvi isso algumas vezes, de que a ideia, o pensamento espírita coloca Deus assim como se fosse algo absolutamente distante, que não se aproximava do ser humano. Isso é compreensível, esse entendimento, considerando que muito se trabalhou com a ideia de Deus, um Deus interveniente, né? Um Deus que atuava fisicamente. A gente até chama isso de epifania, né? O Deus epifânico, aquele Deus que materializava-se, conversava com as pessoas. É comum esse tipo de entendimento, considerando que já teve época em que se confundia a criatura ou a criação com o Criador, né? Em que tinha-se como manifestação de Deus os próprios fenômenos da natureza, a própria criação da natureza, né? A ideia de que o sol seria um Deus, a lua seria um Deus, o vento seria uma mensagem de Deus.
É compreensível também que se pense, porque já teve épocas de um Deus antropomórfico, né? O que é Deus antropomórfico? Deus com formas humanas, né? Antropos, humano, ser humano, um Deus com formas humanas, né? Aquele ser humano, né? Aquela barba longa, branca, cabelos brancos, aquela idealização até feita por Michelangelo, né? Quando ele põe lá bem no centro do teto da Capela Sistina, Deus criando o homem, né? O dedo de Deus com o dedo do homem, de Adão. Então, teve-se essa ideia de um Deus antropomórfico. Jesus nos traz uma ideia de um Deus imanente, de um Deus presente e com uma relação, por assim dizer, amorosa, né? Tanto que Jesus o chamava por Abá, né? Abá, quer dizer, papai, paizinho. Então, quando se vem essa ideia dizendo Deus é a inteligência suprema, causa do universo, de certa forma traz uma aparente ideia de que Deus estaria distante, que Deus seria um ser inominado, né? um ser não passível de entendimento. Mas quando nós observamos mais detidamente, vamos percebendo o desenvolvimento das questões, né, que vai de número 1 a número 13 do Livro dos Espíritos, nós vamos percebendo então que há um entendimento melhor dessa ideia sobre Deus. Já percebe-se que a questão não é um Deus ausente, um Deus distante. A questão é que nós não temos, nós, os seres ainda, o entendimento pleno da ideia de Deus em função das limitações nossas. Quando se pergunta, a questão número 5, número 6, né, se nós podemos sondar esse sentimento, essa natureza, esse sentimento, se esse sentimento íntimo seria uma das provas da existência de Deus. Quando se pergunta lá na questão número 10, se pode-se sondar a natureza íntima de Deus, os Espíritos dizem que nos falta o sentido para isso. Então não é uma resposta proibitiva, é que nós não temos o sentido desenvolvido, a evolução necessária para de fato entender Deus. Tanto que na questão número 11, quando se pergunta se um dia o homem verá Deus, os Espíritos respondem nessa questão número 11 que quando não mais estiver obscurecido pela matéria, o homem então verá e compreenderá Deus. Verá e compreenderá Deus. Então, é um ponto que nós precisamos observar. Não é Deus que está distante, é que nós não desenvolvemos ainda um nível de evolução para entender essa imanência. Então, quando vemos essa pergunta 963, essa questão justamente perguntando se Deus ocupa pessoalmente de cada pessoa, de cada ser humano, de cada homem, aqui na linguagem simbolizando humanidade, se ele não seria demasiadamente grande e nós pequenos demais para que ele se ocupasse. Então aqui os Espíritos vêm e dão uma resposta, que Deus se ocupa de todas as suas criaturas. Né? Vejam, Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Então aqui já vai transcender a ideia de humanidade. Quaisquer criaturas que Deus criou, toda a sua criação, ele se ocupa com isso. Veja, ele se ocupa, não é se preocupa, ele se ocupa com isso. Não é demasiadamente, ou não é demasiado pequeno para a sua bondade. Então aqui com essa resposta fica claro que os Espíritos nos trazem uma ideia de um Deus muito mais presente do que nós imaginamos. De um Deus, óbvio, não é antropomórfico, né? Não tem formas humanas, de um Deus que não tem confusão com as suas criações, mas coloca essa ideia de um Deus, de Deus, não é de Deus, muito mais
presente do que nós imaginamos. Isso é o que a filosofia aristotélica chamava de imanência. Imanente, está presente, está contido, está envolto, está envolvido. Essa é a ideia da imanência. Então Deus é imanente, Ele está em nós. Não é a ideia panteísta, não é o panteísmo, que tudo é um pedaço de Deus. Não, não. Tudo, Deus está em tudo. Deus está em tudo porque Ele criou tudo. Essa criação faz com que o Criador esteja presente. É como num quadro, numa pintura, em que distingue-se uma pintura, um quadro de um outro, sem saber quem é o autor, por causa da característica que cada pintor coloca na sua pintura. Distingue-se uma escultura por escultor pela característica que o escultor coloca em cada uma das suas esculturas. É isso que chamamos de imanência. Está imanente no quadro a característica do pintor. Está imanente na escultura a característica do escultor. Está imanente no texto, num livro, a característica do autor do livro. Quando nós lemos uma obra, nós dizemos, isso aqui tem um estilo, né? Isso aqui lembra, isso aqui é a cara, né? De Machado de Assis, de José de Alencar, de Antônio Vieira, de Murilo Rubião, e assim vai. Né? Quando se olha uma poesia, percebe-se uma diferença numa poesia de Castro Alves, numa poesia de Olavo Bilac, numa poesia de Cecília Meirelles, de Gonçalves Dias. Por quê? Porque cada um coloca na sua obra a sua natureza. É isso que nós chamamos de imanência. É isso que a filosofia chama de imanência, essa característica natural em algo que faz lembrar o seu autor. Então, quando se diz que Deus é imanente, quando se coloca a imanência, é porque nós trazemos, todos nós, os seres humanos, a essência da criação pelo Criador. Então é isso que está nessa resposta, quando dizem os Espíritos que Deus se ocupa de todos os seres que criou. Não é se ocupa no sentido de ficar observando, como naquela ideia barroca, né? O olho de Deus te acompanha, né? Era muito comum no período barroco ter lá pinturas feitas de maneira tal que o olhar de Deus sempre acompanhava o movimento das pessoas. As pessoas iam para um lado, o olhar ia para um outro, ia, em função da forma que foi pintada ou que foi feita a escultura. Era a ideia barroca, a ideia de que Deus vigiava as pessoas. Vigiava as pessoas. E a imanência não é isso. A imanência não é Deus vigiando. Imanência é Deus presente sem que ele ocupe o espaço, presente na própria obra, na própria criatura. Então é isso que faz que Deus seja muito mais próximo a nós do que nós imaginamos. Isso faz com que a ideia de Deus, ou Deus, seja muito mais presente do que se ele fosse antropomórfico. Faz com que Deus seja muito mais presente do que se ele fosse o epifânico. Nós temos a divindade em nós mesmos. Então percebamos que quando as pessoas dizem, mas o Espiritismo coloca Deus tão longe. Não, coloca Deus tão perto, mas tão perto, que nós até não o percebemos fora, nós o percebemos dentro. Nós o percebemos na respiração, no pulsar do cardíaco, nós o percebemos no olhar, nós o percebemos na fé, nós o percebemos na força, nós o percebemos sempre.
E até inconscientemente, nós conversamos com Deus. Então é isso que está nessa questão 963. Nós não precisamos de uma imagem para Deus. Nós não precisamos de símbolos para Deus. O maior símbolo que nós temos para ver Deus somos nós mesmos, as suas criaturas. O maior símbolo que nós temos da presença de Deus é a nossa vida. É o estarmos vivos. É o sermos, melhor dizendo, vivos. Se nós queremos então encontrar Deus, é nessa viagem interior. É nessa viagem interior em busca de nós mesmos. E encontrando-nos, as criaturas de Deus, nós encontramos Deus em nós. É isso que o salmista colocou lá no Salmo 82. Se olharmos o Salmo 82, nós veremos: eu disse, vós sois deuses. Está escrito lá no Salmo 82, desculpe-me, Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses. Então o Espiritismo nos coloca muito mais próximos da ideia de Deus do que nós imaginamos. Muito mais. E aí nós percebemos então que Deus se ocupa sim de cada um de nós. Mas como ele se ocupa? Como ele regula tudo isso? É a questão seguinte, a questão 964. Mas eu insisti aqui nessa questão 963, porque eu disse, por diversas vezes, eu já ouvi pessoas dizer isso, que o Espiritismo, com essa tal fé raciocinada, coloca Deus muito longe. E nós vimos aqui. E se olharmos as questões, desde a de número 1 até a 13, nós veremos que Deus está muito mais próximo. Com essa ideia espírita, Deus não é humano. Os humanos é que somos divinos. É diferente. Até o momento, até esse advento do pensamento espírita, as pessoas humanizavam Deus. Deus ficava como um ser humano. Mas quando a doutrina espírita nos mostra essa ideia de Deus, nós percebemos que não. Deus não é humano. O ser humano é que tem características divinas. Nós é que podemos ser divinos. E não Deus, ser humano. A doutrina espírita não reduz Deus ao nível do pensamento humano. Ela trabalha com um pensamento humano para elevarmos-nos até o melhor entendimento de Deus. Essa é a ideia da imagem e semelhança contida no versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis, lá do Velho Testamento. E Deus criou o homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou. Versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis. É essa a ideia. Então, com isso, nós nos divinizamos em vez de humanizarmos Deus. É totalmente diferente. E é isso que vai nos aproximar, nos fazer sentir Deus dentro de nós. E o melhor, nós no seio de Deus. Essa é a ideia. Essa é a ideia contida na questão 963, quando então vemos aqui claramente os Espíritos dizendo: Deus não nos vê pequenos. Pelo contrário, dizem aqui no final, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Vejam que os Espíritos usaram a palavra bondade e não justiça. Veja, interessante. Nunca vai além da misericórdia de Deus. Nunca vai além. A justiça de Deus nunca ultrapassa os limites da própria misericórdia que Deus também colocou na sua lei. É isso que nos faz aproximarmos tanto da ideia de Deus. Eu estou até devendo um artigo a pedido de uma revista para escrever sobre Deus.
E eu, quando paro para pensar, para escrever sobre Deus, eu penso assim, eu não consigo escrever sobre Deus, é um pouco etéreo. E aqui a gente vai falando e vai vendo que os Espíritos nos trouxeram tantas ideias para falar sobre Deus, né? Eu estou achando que está sendo uma limitação minha mesmo, imposta. Mas vamos lá, eu preciso entregar esse artigo aí que me pediram. Desculpe. Questão 964. Questão 964, só um pouquinho. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Bom, eu vejo aqui algumas pessoas dizendo que está travando, outras dizendo que não. Bom, eu não sei. Aqui, pelo menos, para mim, parece que o sinal está bom, que a velocidade da internet está boa, não sei, tá? Desculpem-me. Não era essa a intenção, ficar travando, me desculpe. Então aqui, mais uma vez, vem essa pergunta: há necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele, Deus? É a sequência dessa questão 963, né? Deus precisa ficar nos olhando, nos vigiando e dizendo, agora eu vou dar uma punição para o Simão, agora eu vou dar uma recompensa para o Simão, né? Será que é assim? Será que Deus tem um caderninho que fica anotando as coisas, ou um notebook, sei lá, que fica anotando as coisas? É isso que está perguntando aqui nessa questão 964. E aí os Espíritos respondem, Deus tem suas leis, Deus tem suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a própria morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Como, aliás, sucede em tudo. Então, aqui, mais uma vez, volta aquela ideia que Deus não fica ali como que vigiando as pessoas. Deus não é um vigia. Deus não fica de olho nas pessoas, como se Deus fosse uma pessoa. Deus é onisciente. Ele sabe das coisas. Ele sabe de tudo. A onisciência assim permite. Então Deus não é um ser que vai ficar anotando todos os erros, todos os acertos, como que para se lembrar que precisa compensar, recompensar ou precisa punir. Não, porque isso não seria Deus. Essa não seria uma ideia para Deus. Pelo contrário, essa é uma forma humana. Essa é uma forma humana. Um parêntese, as pessoas estão dizendo aqui de estar travando, estão colocando aqui que é uma instabilidade do próprio Instagram, né? Então aqui no Facebook parece que está tudo correndo bem. Então as pessoas que quiserem migrar para o Facebook, fiquem à vontade, está lá também, a live está no Facebook e na função ou no modo público, né? Então fiquem à vontade. Não há, creio que a qualidade esteja boa lá também no Facebook, não sei dizer, tá? Mas aqui parece que é o próprio Instagram que está dando essa instabilidade. Vamos fechar o parêntese. Voltando então para essa ideia, Deus tem as suas leis. Eu lembro que numa das lives eu comentei sobre a chamada teoria do relojoeiro, né? O que é a teoria do relojoeiro? Um relojoeiro, ele constrói o relógio, ele faz o relógio. Ele constrói o relógio, mas ele não fica empurrando os ponteiros.
Ele constrói o relógio, entrega, e o relógio anda sozinho. Ele tem os seus próprios mecanismos e ele segue ordenadamente em função desses mecanismos. Então essa teoria do relojoeiro, ela foi usada por um ramo da filosofia chamado deísta. O que era o ramo chamado deísta? Acreditava-se que Deus criou, mas que Deus não regulava mais. Ele criou de tal forma que as suas leis regulavam tudo. Então Deus não precisava ficar ocupando-se de monitorar as coisas. As suas próprias leis monitoravam. E a ideia é justamente essa. Deus cria as coisas e as leis que regulam o funcionamento dessas coisas. Deus cria as leis e as próprias leis cuidam disso. A lei de causa e efeito, lei de ação e reação, as leis morais que nós já vimos, né? A lei de adoração, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade. Então são as próprias leis de Deus que vão regulando o próprio funcionamento da nossa existência. E um ponto importantíssimo que nós temos que pensar em relação a isso, um ponto fundamental que nós temos que pensar em relação a isso, é que essas leis estão escritas na nossa consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam, na consciência. Na consciência. Então esse ponto é fundamental para entendermos essa questão 964. Que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E não é Deus, então, com o seu dedo apontando nossos erros ou com as suas palmas aplaudindo os nossos acertos. É o próprio mecanismo da lei de Deus. É a própria estrutura consciencial que vai nos permitir aferir nós mesmos as nossas condutas, as nossas ações. Talvez nós trabalhemos muito pouco com as nossas consciências. Talvez nós ouvimos muito pouco a consciência. Já vimos aqui em outra questão, na última live de quinta-feira, nós vimos aqui que se nós dessemos mais atenção às intuições, nós acertaríamos mais. E essas intuições estão no campo de consciência. É a lei de Deus falando, não é Deus, a lei de Deus, que já está inscrita na nossa consciência e nós temos experiência. Experiência em que sentido? Nós somos seres já velhos. Nós somos seres velhos. Nós não somos seres novíssimos. Nós somos seres velhos. Nós estamos aqui reencarnados. Nós somos espíritos milenares. Já tivemos várias encarnações, já estivemos aqui na Terra várias vezes, ainda viremos para cá várias vezes. Então nós temos uma certa experiência. E a intuição é esse conjunto de experiências passadas. Quando falamos nos intuirmos, é porque estamos trazendo do nosso subconsciente encarnatório, que André Luiz chama de inconsciente, lá no livro No Mundo Maior, A Casa Mental, lá nesse campo é que está justamente as nossas experiências. E ali, quando consultamos, quando auscultamos a nossa consciência, nós desarquivamos essas experiências. E a lei de Deus é isso. A lei de Deus é justamente esse conjunto das nossas experiências e esse saber que está inconsciente. Se nós buscarmos mais essas reflexões de consciência, essas viagens interiores que Santo Agostinho nos sugere na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós talvez teríamos mais
consciência da lei de Deus. Porque nós confundimos as leis de Deus, nós confundimos talvez Deus com os ordenamentos religiosos. Nós vemos muito em religiões regras, mas vemos pouco contato com Deus. Porque o contato com Deus não se faz por regras, se faz de consciência para Deus. O contato com Deus é um elemento íntimo, é uma sensação íntima, é uma relação pessoal, é a criatura com o Criador. Mas muitas vezes as religiões estabelecem regras, como que Deus colocando regras. Deus colocando regras. Ele já tem suas leis. Ele já tem suas leis. E essas leis estão na nossa consciência. Por que colocar regras? Imaginemos regras de vestimenta. Deus se ocupando em criar uma regra de vestimenta. Uma vestimenta especial para conversar com ele. Deus colocando regras de postura. Uma postura física determinada para conversar com ele, para estar com ele. Então essas regras não são Deus, ou não são de Deus, são as formas humanas, são as maneiras humanas de colocar os próprios entendimentos como sendo de Deus. E se nós olharmos ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, quantas regras foram mudadas? Como Deus mudando regras? Tudo que Deus faz é imutável, porque Deus é imutável. Se as suas leis são mutáveis, elas não são seguras, elas não têm estabilidade, então não podem derivar de Deus. O que Deus regula, regula para todo sempre. E quantas regras religiosas foram alteradas ao longo dos tempos? Não vou fazer crítica aqui a uma religião, a outra religião, não vou fazer isso. Mas observem quantas regras foram mudadas. Agora Deus se preocupando se cabelo deve ser cortado, não deve ser cortado, se deve-se usar roupa A ou roupa B, se deve-se comer uma coisa ou não comer outra coisa. Vejam, essas são as nossas regras. Essas são condutas, posturas, muitas corretas no sentido de conveniência social, mas não são Deus. Não são Deus. Então é justamente esse sentido que está aqui na questão 964. Deus tem suas leis, as suas. Vejam a resposta. Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violai, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere, veja, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não, ele traçou um limite. As doenças, muitas vezes, a própria morte, diz aqui, são a consequência dos excessos, das invigilâncias, das imprevidências. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede com tudo. É esse ponto que nós devemos perceber. Se comemos demais, aí vem Deus e fala, bem feito, você comeu muito, agora você vai se engordar. Então Deus vem e engorda a pessoa. Não, você comeu muito, agora você vai ter uma dispepsia. Então vem Deus e causa a dispepsia. Não é isso. O corpo tem os seus limites. O corpo reage para manter-se saudável. E quando abusamos, ele adoece. E assim com tudo, tudo que foge ao razoável, tudo que foge ao bom senso, prejudica. Invadimos um espaço. Então é esse ponto que os Espíritos querem trabalhar. Já está na lei de Deus. E isso faz com que Deus saia
da presidência de um tribunal. Porque muitos colocam um Deus como aquele juiz da Suprema Corte Celestial. E ali ele profere julgamentos. Deus não profere julgamentos. Deus não profere julgamentos. As leis de Deus já regulam. Nós proferimos julgamentos. Aliás, nós nem fazemos julgamento, nós proferimos sentenças antes mesmo de julgarmos. Porque os nossos julgamentos não são julgamentos, já são as próprias sentenças. Nós já definimos a sentença, sequer conhecendo a situação. Então Deus não é esse presidente de tribunal. Deus não é esse julgador. Deus criou suas leis. As leis de Deus são justas e boas. Porque Deus é justo e bom. Questão número 13 do livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. E como então um ser soberanamente justo e bom pode ser vingativo? Pode ser punitivo, ou até parcimonioso. Deus é intenso, Deus é inteiro. E está imanente, ou seja, e é imanente em nós. É esse o ponto. É isso que nós vemos nessas duas questões, a 963 e a 964. Colocando Deus como um juiz, Deus como um aplicador de penas, Deus exclusivista? Não. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus nos criou perfectíveis, com toda a potencialidade de aperfeiçoamento. Se nós não nos aperfeiçoamos, não é Deus nos limitando, somos nós transgredindo a própria estrutura da lei evolutiva. Somos nós reticentes ao melhoramento. Somos nós egoisticamente, orgulhosamente, cristalizando-nos nos nossos próprios conceitos, não ampliando a visão de mundo, não ampliando justamente o sentimento que nos aproxima de Deus, a amorosidade, a fé. Quão pouco fazemos? E depois tributamos tudo a Deus. Deus nos deu toda a condição para nós mesmos criarmos a justa medida para as coisas. Para nós mesmos domarmos, para nós mesmos educarmos, talvez uma palavra um pouco menos dura, porque domar, policiar, talvez seja muito forte, mas é o que nós precisamos. Cuidar dos nossos desejos e observar se esses desejos não estão ultrapassando o limite do razoável. Proporcionalidade e razoabilidade, duas palavras muito usadas para a equidade do direito. Proporcionalidade, razoabilidade, as duas formam a equidade. E Deus é equânime, ou seja, Deus não tem duas medidas para um para outro. As pessoas é que têm consciências diferentes para lidar com as medidas. Então pensemos nesse aspecto. Desculpe eu ter ficado quase que o tempo todo só nessas duas questões, 963, 964, mas observemos o título do tópico, Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Não. A amorosidade, o amor de Deus, o amor está no ar. Love's in the air, né? Como dizia a música.
a letra da música. Está no ar. Nós é que precisamos respirar esse amor que está no ar. Nós que precisamos acessar a esse amor que está no ar. Esse amor de Deus, que não é exclusivista, não é exigente, não é possessivo, como bem escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, e que foi muito bem parafraseado, foi muito bem parafraseado por Renato Russo, quando compôs a letra Monte Castelo. E ali na letra de Renato Russo, que é uma paráfrase da letra paulina, nesse ponto, ele vai dizer: o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Veja como Renato Russo colocou. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. E o apóstolo Paulo escreveu isso. O amor é benigno, disse o apóstolo Paulo. Não se ensoberbece, não se ufana, não comunga com a injustiça, não provoca o mal. O amor tudo ama, o amor tudo entende, o amor tudo abarca. Vejam, eu até sugiro, já que talvez não queiram ler o texto paulino, escutem então Monte Castelo, lá de Renato Russo, que junta dois amores, o amor material e o amor espiritual. Por que eu digo junta? Porque essa letra, ele faz um Ctrl+C do poema de Camões, Cântico ao Amor, e um Ctrl+C da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e faz um Ctrl+V dos dois e forma essa belíssima letra da música Monte Castelo. E é isso que a gente acessa quando conversa, quando entende Deus. Se esse amor não quer o mal, e Deus é amor, como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, por que Deus quereria o mal? Se o amor não se sente inveja, por que Deus seria invejoso? Como vemos em algumas passagens parabólicas. Se o amor é bom, por que Deus não seria bom? Vejam. Então pensemos nisso antes de tributar a Deus responsabilidades que são nossas. Pensemos nisso antes de tributar a Deus as atitudes que são nossas, as consequências que são frutos da nossa própria atitude. E aí nós dizemos, é Deus. Deus punindo, Deus cobrando, Deus vigiando. Eu diria que Deus tem outras para fazer do que ficar vigiando. Se eu orei sentado, se eu orei em pé, se eu orei deitado, se eu orei ajoelhado. Ele tem mais coisa para olhar. Ele tem mais coisa para olhar, para verificar se eu orei com cabelo penteado ou não, se eu orei com cabelo cortado ou não, se eu orei de short ou de calça. Deus tem outras coisas. Deus tem a vida. Essas são regras das religiões. Deus tem mais coisas para fazer do que ficar observando se eu comi ou deixei de comer alguma coisa em relação a preceitos religiosos. Vejam então que esses conceitos que a doutrina espírita nos traz nos aproxima muito mais de Deus. Nos faz sentirmos próximos a Deus. Ou melhor, sentirmos Deus em nós. Faz isso, faz sim. Nos dá essa sensação. E vejam que as regras, por assim dizer, seculares,
de secularização, desaparecem. E fica aquela regra na consciência de cada um de nós. Deus cuidando. Não vigiando, Deus cuidando. Não se preocupando, Deus cuidando. E nos dando, pelos nossos próprios atos evolutivos, o discernimento para fazermos as nossas escolhas. Nós buscamos poucas vezes o amparo de Deus. Nós buscamos muito socorro de Deus. Nós buscamos muito socorro, mas poucas vezes nós buscamos o amparo. Poucas vezes nós nos entregamos a Deus. Nós exigimos que Deus resolva as coisas. Mas poucas são as vezes que nós, de fato, nos entregamos a Deus. Poucas vezes, talvez, nós tenhamos a serenidade para dizer o que o Cristo disse. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Essa frase, essa entrega, são poucas pessoas. Agora, exigir de Deus, eu acho que quase todos nós exigimos que Deus resolva as coisas. Cobrar de Deus, mineiramente falando, como nós cobramos de Deus. Talvez a expressão, a palavra que mais usemos é porquê nas nossas conversas com Deus. Talvez a palavra que mais usemos, por quê? E sempre perguntando, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não me atendeu? Por que o Senhor, por quê? Eu imagino que Deus deve ficar observando assim, mineiramente falando, põe a mão no rosto e fala assim, meu Deus do céu. Ele mesmo falando para ele, meu Deus do céu. Como é que esse povo não entende? A gente não percebe isso. A gente não percebe que nós somos duros com Deus. Se Deus fosse 1/10, se Deus tivesse 1/10 da dureza que nós temos para com Ele, coitado de nós. Deus não é assim. Por que a gente cobra tanto dele? Por que a gente exige tanto dele? Se ele já está fazendo tudo por nós, nos dando a vida e as leis que regulam a vida. Em vez de simplesmente dizer sempre a ele, valeu, eu sei que o Senhor está comigo. Dizer para ele assim, numa linguagem moderna, #tamo junto. E ouvir dele isso, #tamo junto. E a gente não vê isso. Se a gente se entregasse um pouco mais para entender essa força interior, que é justamente a essência, o potencial divino que nós temos, eu creio que nós teríamos uma vida com menos oscilação. Com menos oscilação. Mas a gente talvez não perceba isso. Então, eu sugiro que leiam com mais vagar, com mais atenção, essas duas questões. A 963, a 964. E sugiro que associem essas duas questões. Às questões de 1 a 13 do Livro dos Espíritos. De 1 a 13, que é que vai falar-nos da teodiceia, da natureza de Deus. Sugiro que associemos essa questão 963 e a questão 964 às questões de 1 a 13, lá do Livro dos Espíritos. Aqui, do Livro dos Espíritos. E aí nós teremos uma ideia
bem tranquila do que é a imanência de Deus, do que é a presença de Deus, do que é o amor de Deus e do que é a importância da nossa existência. Existência essa que só existe, existência que existe, desculpe esse pleonasmo, essa redundância. Existência essa que só foi possível porque Deus nos criou. Porque Deus nos criou. Simples e ignorantes. Questão número 115 do Livro dos Espíritos. Mas com todo o potencial de aperfeiçoamento. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Façamos isso. Eu encerro por aqui, né? Na próxima live nós seguiremos com as questões à frente. Peço desculpas, talvez o raciocínio hoje um pouquinho mais lento. E na próxima live, que eu estimo façamos na terça-feira, né, às 21 horas, como a gente tem o costume, a gente segue então com o estudo, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, pela cordialidade, pelo carinho, muito obrigado mesmo, que todos tenhamos, que vocês tenham um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo sereno, o domingo que abre a nossa semana, então que tenhamos todos nós uma semana também agradável, uma semana de boas realizações, uma semana abençoada, junto à família nossa, né? Que Deus abençoe a todas as famílias, que Deus abençoe-nos a todos e, mais uma vez, agradecidos a vocês, Deus lhes pague. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, na próxima terça-feira. E aí a gente segue com o estudo. Muita paz a todos.